Brasil, nós adotamos uma filosofia utilitarista no nosso sistema político-econômico. No utilitarismo, eu viso e priorizo a felicidade. Ou seja, se eu sou feliz, eu estou bem, inclusive saudável. Se eu não sou feliz, eu tenho um problema sério. Buscamos de toda forma a felicidade e reduzimos nesse modo de pensar, de que a ação é prioridade ao pensamento, reduzimos qualquer forma de sofrimento como terrível. Não suportamos sofrer. Aí nós temos uma outra situação de inversão de valores. Nos clássicos, gente, a história clássica nos mostra, inclusive a Idade Média, que o sofrimento era uma emancipação da alma humana. Olha tanto que isso é sério. O sofrimento, ele era importante para que o homem se elevasse, tá? E se tornasse homem ou até se elevasse, se a gente for pensar na perspectiva religiosa, se elevasse a Deus. Tanto é que o que é a penitência? É um sofrimento, a princípio, inclusive físico, para a elevação da alma. Sofrimento nunca foi ruim. O sofrimento nunca foi tido como uma coisa tão ruim como a gente está vivendo hoje. As pessoas não podem sofrer, porque elas sofrem, elas entram em desespero por causa da visão utilitarista. Então, veja bem, há um tempo atrás, no Ocidente, sofrer era até buscado, era uma busca do homem para se elevar, para virar homem, para ter autonomia. Então, não era um problema sofrer, não era um problema mandar os filhos, cada um vai trabalhar. Não era um problema a pessoa, por exemplo, ter que ir para o mato, para roçar uma terra. Isso não era um problema. Hoje, com essa visão utilitarista, que inclusive está na nossa Constituição, a pessoa não consegue lidar com seus problemas. Por quê? Porque o sofrimento para ela, nesse paradigma que a gente construiu, e que eu fico vendo no WhatsApp, todo mundo feliz, etc., inclusive hoje usado até pelo juízo, né? Como que uma pessoa fala que é pobre, como que uma pessoa fala que é doente e está postando no WhatsApp, no Facebook, alegria o tempo inteiro? Isso é usado até como meio de prova. Olha só. Mas você não vê ninguém infeliz no WhatsApp. Tá todo mundo lindo, maravilhoso, a não ser alguns casos aí, mas a maioria tá tudo bem, né? E você tira aquilo como padrão de conduta muito bom. Mas isso aí é um reflexo também do utilitarismo. E a filosofia kantiana é que fundamenta a construção do nosso texto constitucional. Então, nós temos aí que rever esses dois pontos aí nessa construção aqui ainda de uma filosofia social que prioriza a ação sobre o pensamento. Então, isso é muito sério. O problema que a gente está vivendo é de reducionismo, relativização de valores, tá? E esses valores são relativizados porque a gente não pensa, como a colega colocou, citando uma frase de Nietzsche. Porque quando Descartes vai falar sobre a prioridade do pensamento sobre a ação, ele até cita mais ou menos o que a colega apontou, que a razão, ela é o guia da sabedoria. E a primazia do pensamento é que distingue a ação da paixão. Quando Cristo fala que o que mata o homem é o que sai da boca, e o que sai da boca é o que o coração está cheio, a palavra coração, na sua origem, que tem aí a psique, ela vem da palavra paixão. Coração é associado à paixão. Então, Descartes faz uma diferença. Pensar é diferente de paixão. Quando você age por paixão, que são os crimes, inclusive usados pelo direito penal, tem esse nome, não é à toa, crime passional. O passional, que é aquilo que você age sem pensar, porque você agiu com paixão. Você não está pensando, você está falando. Então, nunca fale aquilo que você não pensou antes, porque você está matando alguém. Pense nisso. E a primazia do pensamento é você refletir aquilo.
E aí, pegando o gancho da frase da colega que ela postou aqui para nós, o que Descartes vai dizer? Que apenas o sábio é livre, porque a sua ação é autônoma. Quando é que ela é autônoma? Porque ele primazia o pensamento em relação à paixão. E, na verdade, gente, a gente não quer pensar, né? A gente quer ver outro dia eu fui assistir um treino no Netflix, Deus me livre, aquilo é capeta, não tem lógica. Eu tô fazendo a expressão capeta porque todo mundo sabe o que significa, tá? Assim, simbolicamente ou não, fala capeta, você já sabe que é coisa ruim. Mas eu vou te falar um negócio. Gente, eu comecei a ver a merda da série do Netflix. Quando eu vi, eu sentei no sofá, por isso minha coluna doeu, acaba até com a coluna da gente. Era umas 13 horas da tarde. Eu fui terminar às 21 horas. Isso não é coisa de Deus, isso é do capeta. Não tem lógica. O que o trem fez? Você vive aquilo, você fica vendo aquilo, você fala assim, é como se você vivesse aquilo, sai dessa, meu filho. Aí eu olhei para mim e falei para mim, olhei no espelho, você está proibida de poluir a sua mente com essas porcarias, sinceramente. Por quê? Porque você fica manipulado ali, aí você fica... Gente, aquilo ali é cheio de mensagem subliminar. Fora das mensagens subliminares, você é hipnotizado. Você sabia que uma das formas da hipnose é aquilo ali? Aí você fica assim, ó. E ali comendo, sem fazer ginástica, só contribui para coisa ruim. Não tem nada de bom naquilo ali. Enfim, eu não fui autônoma, porque me botaram um monte de pensamento na série, que para eu poder filtrar e lavar minha mente, desintoxicar a mente, deu trabalho, viu, filho? Porque eu fiquei poluída ali uns 3 dias com aquele trem. Então, se despoluir não é fácil, não. Fica aí reflexão, você que fica vendo Netflix, fica esperando sábado, domingo para ver aquela porcaria. Vai ler, vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Mas é isso. É isso que nos está fazendo o tempo inteiro, essa manipulação da massa, né? E por trás tem todo um conceito, uma teoria da conspiração mesmo, manipulação de mentes, tá, gente? Bom, vai voltando lá. Então, concluindo, a conclusão que a gente tem é que a verdade e a liberdade, ela é conforme a uma ordem imutável e perfeita. Se ela for conforme a uma ordem imutável e perfeita, eu vou cair numa visão teológica. E eu não quero cair numa visão teológica. Não quero. Gente, eu quero que vocês entendam que existem áreas de saber diferentes. Religião é religião, direito é direito, moral é moral, ética é ética. Só que a gente se utiliza desses símbolos, como eu disse na primeira aula, de usar a bandeira aqui atrás. Todo mundo acha que eu sou de um determinado governo, que eu sou partidária desse governo, que eu uso a bandeira. E pasmem, não sou. Vou deixar aqui claro que não sou. Mas eu me recuso a tirar a minha bandeira porque alguém se utilizou dela. Não, sinceramente, não vou mesmo. Meu patriotismo é muito mais antigo do que isso. Agora, a gente se utiliza disso porque isso vai para o que a gente chama de imaginário coletivo, que foi o que uma das colegas falou. Nós somos, nosso pensar é produto do meio. E aí que eu tenho que pensar, mas por que eu estou pensando assim? Será que assim é o correto? Isso é a verdadeira autonomia. Então, nós temos um problema. Se eu me utilizo da filosofia clássica, que eu imagino que tem uma ordem perfeita e imutável, eu vou cair na teologia. Mas se eu uso da filosofia hoje, nós temos um problema sério. Porque verdade, conforme a colega falou, que eu esqueci o nome, verdade, liberdade, ela é só tradição. Não tem verdade e liberdade. Não tem. Se ela é construída humanamente, ela é só tradição. Vamos longe não, gente. Eu me formei em 2000 e quando eu me formei em 2000, eu fazia divórcio e atuava muito na área da família, que foi a época que eu comecei a atuar, né? E quando a gente ia fazer separação de pessoas que estavam juntas, juntava as escovas sem nenhum impedimento, o termo jurídico que dava era amásio e amásia.
era pejorativo, assim, principalmente para a mulher. Falar, nossa, a menina ficou grávida, mãe solteira. Usava esse termo, assim, como se fosse assim, o fim. Hoje, não, vou morar com meu namorado para ver se dá certo, depois eu penso em casa. Ora, então a verdade, ela muda. Não estou entrando, eu estou falando humana, não estou entrando em termos, veja bem, específicos voltados para a religião, para qualquer outra coisa. E ela muda com um problema, que foi o que a colega falou. Ela muda porque a maioria não pensa. Porque a maioria copia modelo. Esse é o problema. O tal do reducionismo, o tal da inversão dos valores, o tal da gente não ter um padrão, a gente está meio perdido, né? A gente relativizou tudo. É o tal do relativismo. Bom, uma proposta aqui, que aqui está falando aqui do Netflix, verdade, professora, deixa ele mesmo. É mesmo, estou falando. Eu fui fazer esse final de semana passado, Deus me livre, eu queria fazer caminhada para ver o pôr do sol, perdi uma grande oportunidade, porque quando eu vi já era 21 horas, eu queria chorar de raiva, vendo os Vikings. E o pior, que eu comecei a ver a série que minha filha passou para mim, mãe, veja o Viking é maravilhoso. Tal. Aí eu comecei a ver a bosta, não vi quantos episódios tem, não. Tem 200 mil episódios. É muito bom, professora. Eu comecei também. Polui a mente, querida, polui a mente. É assim, a parte histórica eu achei interessante, que é como que eles chegaram e a questão da conquista, mas só, porque o resto, Deus me livre daqui. Não. Nem. Prefiro ler um Hobbes, um Thomas Malthus, que fala que da teoria neomalthusiana, um Foucault, dá mais resultado. Nem credo. Voltando. Bom, a solução aqui seria que a gente trabalhasse com essas concepções de verdade e liberdade a partir de uma decisão razoável. Quem fala isso é Chaim Perelman. E eu só tenho uma decisão razoável se o principal morre. Sério? Quem que deu spoiler? Nossa, eu não tô acreditando, professora. Nossa, Marcelo. Quem que é Marcelo Pacheco? Apresente-se, eu não acredito. Eu ia assistir depois por etapa, né? Mas você já contou a história, então que bom. Mais um motivo para eu não assistir. Porque o único que é bonito é o homem lá que começa dos Vikings, né? Vai morrer, não tem graça nenhuma. Beleza. A série continua e ainda é boa. Não vou nem ver. Ai, credo. Voltando. Então, gente, a grande questão é que outro problema. Professora, então não pode mudar esses valores? Não, a gente tem que mudar. Deus me livre. Eu falo assim, Deus é tão bom que eu nasci nesse século. Imagina eu com esse pensamento. Eu sempre nasci assim, gente, eu não sei, mas eu acho que a culpa é da minha mãe, porque um dos primeiros presentes que eu ganhei foi um livro. Verdade, eu tenho ele até hoje. Foi um livro, meu chá de bebê, de Adão e Eva. Eu livrinho até hoje. E minha mãe, todo aniversário, me dava coleção, aqueles contos de fadas. Agora, imagina a minha mente, né? Criada dentro da igreja e recebendo um monte de livro de contos de fadas. Porque conto de fadas é tudo lá da história dos vikings, é tudo daqueles pensamentos lá, né? Então, assim, eu acho que é por isso que minha mente ficou meio assim. Mas, enfim, onde que eu quero chegar, que eu não sei o que eu estava falando mais. Essa questão da decisão razoável requer da gente pensar. E pensar requer tempo. E como eu falei, é um ato solitário. Você chegar à conclusão e falar assim, não, eu vou ter essa escolha, ou eu vou ter essa cultura, é uma questão de cultura. Eu já tive momentos, por exemplo, que quando eu ia passear, eu levava uns livros que eu tenho vontade de ler. Aí a pessoa virava para mim e falava assim, eu tenho tanta dó, a pessoa não para um minuto, só fica lendo o tempo inteiro, tendo dó de mim, achando que eu estava trabalhando. Aquilo para mim não é trabalho. Vem dessa formação que eu fui tendo, dessa questão de cultura. E é isso, e só isso que leva a romper paradigma. Agora imagina eu, com essa visão, se eu nascesse na Idade Média, em que a mulher era proibida de estudar. Só podia. Aliás, o filme do Vicky mostra isso, essa parte eu vi.
da mulher lá que queria trabalhar com iluminura e ela não podia porque ela não podia estudar. Mas imagina eu na Idade Média, gente. Era um caos, né? Porque na Idade Média só podia ler e estudar as prostitutas, né? Que as santas não podiam, não. A função dela era só procriar. Então, essa verdade da Idade Média era boa? É igual a colega falou. O nazismo viveu aquilo ali porque para eles era verdade, aquilo que foi imposto. Mas de uma maneira coletiva aquilo era bom? Não era. Então eu tenho que ter, isso que o Perelman fala, essa decisão razoável, eu tenho que conceber isso de um razoável daquilo que é bom. O que não é, eu tenho noção de saber o que é bom ou ruim, né, gente? Eu tenho que ter essa noção de saber o que é bom ou ruim, né? E aí eu vou mais profundo. Até a doença, ela tem um lado bom. Você não pode falar porque toda doença é ruim. Mesmo que a pessoa tenha uma doença, aquilo ali tem um propósito para a sua vida, né? Igual a gente está passando esse momento do Covid. Ai, que terrível, que terrível. É terrível, mas também tem um lado bom, né? A gente tem que procurar olhar isso, aquilo que eu falei. Na visão utilitarista, nós estamos sofrendo muito, porque é como você nadar contra uma correnteza. A gente não está preparado para sofrer. Nós fomos criados numa sociedade, numa estrutura que o sofrimento é péssimo. Se fosse uma mesma situação alguns séculos atrás, não seria tão terrível como está sendo hoje, porque seria, socialmente falando, para a humanidade, o sofrimento seria uma questão de emancipação. Mas para o nosso século é muito terrível. Porém, a gente tem condições de tirar coisas boas disso, né? E isso tem a ver com como você concebe a vida, né? Como você compreende a vida, a sua história, como você vê. Bom, mais à frente, eu trago aqui no texto essa questão de justiça. Então, já que a gente está falando de justiça humana e a justiça é imperfeita, como alcançar a justiça? Basicamente, a justiça tem por correntes dar a cada um a mesma coisa, a cada qual segundo seus méritos, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo suas necessidades, a cada um segundo a sua posição e a cada um segundo o que a lei lhe atribui. Isso seriam as concepções mais correntes de justiça. Porém, sendo humana, mesmo essas concepções, ela é imperfeita, tanto que, em alguns casos, o juiz tem que agir com equidade. Eu estava acompanhando um caso recente, não sei se vocês acompanharam, em Goiânia, um pai, a mãe tinha o hábito de levar a criança para a escola, e era uma menina de 2 anos, estava indo por um maternalzinho, né, que eles falam, e aí pediu para o pai levar. Aí não era o hábito do pai fazer isso, o pai foi levar a menina e ele resolveu passar no trabalho antes. E esqueceu a menina no carro. Quando ele lembrou de descer, já tinha quase 6 horas que ele estava lá dentro. E a menina toda fechada, ela morreu, desidratada dentro do carro. E foi terrível. Esse pai entrou numa depressão profunda, ele não procurou advogado, a mulher separou dele, primeira filha. Resumindo a história, na hora do julgamento dele, o juiz entendeu que a situação dele já era tão terrível que ele já estava condenado pela própria situação da vida. Então, a pena que iria ser imputada a ele, houve em parte o perdão judicial, né, que é chamado de perdão judicial, em parte foi aplicado, mas utilizando-se do critério da equidade, porque entendeu que essa justiça formal aí, que seria exatamente tratar os iguais como iguais, desiguais como desiguais, na situação dele não teria como aplicar a justiça formal por conta do sofrimento que ele já estava tendo. Então, assim, aí se aplicou a equidade. E quantas situações a gente vê aplicando a equidade, né? Eu acompanho um juiz da corte americana, não sei se já viram isso, às vezes passa no Instagram, de um julgamento dele. O último, ele
foi condenar, o cara recebeu uma condenação, aliás, foi acusado por uma multa de trânsito porque parou na faixa errada, né? E lá é bem sério a questão de trânsito. E era um senhor de idade que mal conseguia falar. E o senhor, então, pela idade dele, o senhor até tremia um pouco, você deduzia que ele nem podia estar dirigindo. Aí o juiz fala para ele, mas por que o senhor foi dirigir se o senhor não tem condições? Aí ele falou, meu filho é deficiente, só eu cuido dele, e eu tive que levar meu filho, porque ele estava passando mal. E eu não tinha quem levasse, eu fui levar. Aí o que o juiz fez? Aplicou equidade, tirou a multa dele. E aí eu vejo um monte de casos que chegam para esse juiz e que ele aplica a equidade. É bem interessante. Então, aqui finaliza aí essa questão da justiça, dando como exemplo esse juiz dessa corte americana, que diz que todo sistema de justiça deveria não perder de vista sua própria imperfeição e disso concluir que uma justiça imperfeita sem caridade não é justiça. Bem, pessoal, eu vou fechar até aqui. Vocês vão ler o resto do material, certo? Que nós vamos... Aqui é mais filosofia. Semana que vem, a gente vai retomar, de uma maneira geral, esse material e já começar no Código de Ética da OAB, tá? Então, para acompanhar as aulas, já estejam com o Código de Ética e Estatuto da OAB, beleza? E eu só vou falar para vocês, adiantar aqui para vocês, sobre a A2. Não sei se vocês viram lá, a pré-síncrona de hoje. Foi aquele caso que eu questionei para vocês. Se o advogado, no exercício da profissão, não sei se vocês lembram da última aula, ele poderia ser condenado, por exemplo, se ele praticasse um ato de injúria, né? Ou no caso até de difamação. E nós temos aí duas situações, na injúria e na difamação. O advogado, ele tem, pelo Estatuto da OAB, a imunidade profissional, né? No exercício da profissão, ele tem essa imunidade. Isso está no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Só que tem um limite para isso, né? Porém, no artigo 7º, qual seria esse limite? Porque o artigo 7º só fala que no exercício da profissão, o advogado, ele não comete atos de injúria e nem de difamação. É o que está lá. Só que ele responde por desagravo. Ou seja, o que é o desagravo? O desagravo, ele é um ato público que é feito ou de ofício ou a pedido do ofendido. Ou seja, o ofendido pede para que faça uma retratação, né? É um ato de retratação aí, com o fim de reconstruir ou recuperar essa dignidade do profissional. Só que eu trouxe para vocês alguns julgados em que o advogado, no exercício da sua profissão, ele foi condenado, tá? Tem uns aqui que falam que ele não foi, porque não restou provado isso, aquilo. Inclusive, tem ações movidas no crime, né, por conta de... Então, veja bem, o artigo 7º só fala da injúria e da difamação, tá? E a questão do desagravo, teve uma decisão do STF falando sobre isso, que é a ação declaratória constitucional 1127-8. Quem quiser depois dar uma lida. Mas eu já estou pegando o gancho nisso aqui, apesar de estar no artigo 7º, por conta dessa... Qual o limite? Isso é ético, né? Por que o cara, numa profissão, vai se utilizar de palavra de baixo calão, ofendendo o outro? Por que permite isso no estatuto? Olha o nome do negócio. O Estatuto da Advocacia, ele é vinculado com o Código de Ética da OAB. Os artigos são similares. E com o Regulamento Geral da OAB também. Qual razão? Será que é imprescindível, é tão necessário assim permitir que um advogado injurie alguém ou difame alguém, né? Então fica aí essa pergunta, por quê? Essa atitude do profissional, não só dele como advogado, mas de qualquer profissional na área jurídica, ela bate de frente com o dever de urbanidade, que é o princípio que rege
princípio ético que rege todas as profissões. O dever de urbanidade, civilidade. E aí eu vou mais profundo. Trabalhei com vocês o imaginário coletivo aqui da minha bandeira. Agora vamos trabalhar o imaginário coletivo do direito. O direito, gente, quando você fala que você faz direito, no primeiro dia de aula, no primeiro almoço de família, o povo começa a fazer consulta, porque acha que você sabe tudo. Se você estiver ainda no 8º período, seu pai te perguntar uma coisa e você não souber responder, ele vai ficar indignado, porque ele vai achar que o dinheiro dele está sendo jogado fora. Ele não entende que não é só área específica de atuação. Mas por quê? No imaginário coletivo, você é um formador de opinião. Olha o tanto que você é sério. Tanto é que eu lembro de um filme que eu assisti, esse eu gostei, Divergente, Convergente, não sei o que é Vergente. E eles têm lá os intelectuais, eu esqueci o nome que eles dão lá, que era da área do direito, que era quem eles consultavam, não sei se vocês lembram disso, eu não sei o nome, quem assistiu esse filme, mas eram esqueci o nome que eles davam lá. Então, eles consultavam esse pessoal que era dessa área. Então, existe a reputação do profissional da área jurídica, ela tem que ser uma reputação ilibada, a conduta, o linguajar, né? A forma de vestir. Então, há todo um requisito, porque isso é simbólico. Pierre Bourdieu trabalha isso. Ele tem um livro que ele fala o poder simbólico. Tudo é fator de poder. Tudo é fator de poder. Poder para o bem, eu espero que seja, em primeiro, e também para o mal, em uma última hipótese, mas tudo é fator de poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, com aquilo, com a nossa profissão e a nossa postura, né, diante da nossa profissão. Bom, alguma dúvida até agora, gente? E aí, em cima aqui desse julgado, eu fiz a pós-síncrona, perguntando, fechando aí a pergunta com a diferença de ética, moral e direito, revisando esse conteúdo e apontando essa questão da injúria aí, em qual caso caberia ou não conforme julgados. Alguma dúvida? Eu posso encerrar ou está todo mundo offline? Só aparecendo aqui os nomes. Que já são 10. Professora, Oi. só para confirmar, aí no caso essas questões pós-síncronas vão ser resolvidas na próxima aula. A gente vai... Eu vou fazer igual eu fiz hoje. Uhum. Tá bom? Ok. É menos um serviço para vocês, né? Não tem necessidade de fazer, porque o objetivo da pós-síncrona, o que eu entendi do seminário é que era para a gente fazer a pós-síncrona para retomar conteúdo. O objetivo dela é vai e volta, vai e volta. Então, faça assim a aula, certo? Gente, então boa noite a todos, bom final de semana, bom descanso, tá? Não assistam Netflix, vamos ver outra coisa. Tá bom. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau.